O ronco do motor sumindo na distância é um som que eu nunca vou esquecer. Ele não soou como um carro partindo, soou como uma sentença de morte. Eu estava parada no acostamento da BR-356, o cascalho cortando meus pés através da meia fina rasgada, e a única coisa que eu conseguia ver era a nuvem de poeira vermelha que o carro do meu próprio filho levantou ao me deixar para trás. Orestes! Volta aqui! Minha voz saiu como um guincho sufocado, morrendo antes de chegar à curva da estrada. Eu olhei para as minhas mãos. Elas ainda cheiravam as flores do velório do meu marido. Zeca tinha sido enterrado há menos de 3 horas. O luto ainda era uma névoa densa na minha cabeça, mas o frio que subiu pela minha espinha quando percebi que eu estava sozinha no meio do nada, entre as montanhas da Serra do Espinhaço, era uma lucidez cruel. Meu filho, o menino que eu embalei no colo sob o teto da nossa fazenda em Ouro Preto, tinha acabado de me descartar como se eu fosse um fardo de lixo. Como chegamos a isso? Tudo começou no domingo de chuva, quando o coração de Zeca parou. Zeca era o alicerce de tudo. Ele tinha mãos calejadas pelo trabalho na terra e um olhar que desarmava qualquer tempestade. Quando ele se foi, a casa pareceu desmoronar. Mas o que eu não sabia era que os cupins já estavam roendo as vigas há muito tempo. Esses cupins tinham nomes: Orestes e Virlane. Virlane, minha nora, nunca gostou do cheiro de terra. Ela gostava do brilho do ouro de Minas, mas só se estivesse em volta do seu pescoço. Durante todo o funeral, ela não derramou uma lágrima. Ela ficava no canto, limpando as unhas perfeitamente pintadas de vermelho, olhando para o relógio como se a morte do sogro fosse um compromisso entediante que estava atrasando seu jantar. Orestes, por outro lado, estava estranho. Ele não me abraçou. Ele não olhou nos meus olhos. Ele apenas falava ao telefone, sussurrando sobre inventário, venda rápida e liquidez. Mãe, a senhora precisa sair dessa casa um pouco, ele me disse, logo após sairmos do cemitério. O ar aqui está pesado. Vamos para Belo Horizonte. A senhora fica uns dias com a gente. Descansa. Eu estava exausta demais para questionar. Entrei naquele SUV preto, sentindo o cheiro de couro e do perfume floral enjoativo da Virlane. Eu achava que estava sendo cuidada. Eu achava que, na minha viuvez, meu filho seria meu escudo. Que ironia amarga. A viagem foi silenciosa até chegarmos àquele trecho deserto da rodovia. O sol estava se pondo, pintando as montanhas de um laranja sangrento. De repente, o carro começou a vibrar. O pneu parece estranho, Orestes murmurou. Ele encostou no acostamento, num lugar onde não havia sinal de celular, nem casas, nem alma viva. Mãe, desça um pouco. Preciso que a senhora veja se o pneu traseiro está murchando enquanto eu verifico o painel. Eu desci. Assim que meus pés tocaram o chão quente, o som metálico das travas das portas ecoou no silêncio da serra. Clique. Eu olhei pela janela. Virlane me encarava. Ela não tinha mais aquela máscara de tédio. Ela tinha um sorriso. Um sorriso pequeno, satisfeito, quase diabólico. Orestes nem sequer olhou. Ele engatou a marcha e acelerou. Eu corri. Corri até meus pulmões queimarem, gritando o nome dele, mas o SUV apenas ganhou velocidade. Ele jogou minha mala pela janela, uns 100 metros adiante, e ela rolou pelo barranco como um animal morto. Eles levaram meu telefone. Levaram minha bolsa com meus documentos. Levaram o dinheiro que Zeca tinha deixado na minha gaveta de cabeceira. Fiquei ali, em pé, vestindo meu melhor vestido preto de seda, com o terço de madeira da minha avó portuguesa apertado entre os dedos. A solidão da estrada começou a me esmagar. O vento da noite em Minas Gerais é cortante. Ele entra nos ossos e sussurra verdades que a gente tenta ignorar. A verdade era que meu filho queria a fazenda, queria o gado, e queria se livrar da única pessoa que poderia impedir a venda das terras. Ele achou que eu morreria ali. Ou que, se sobrevivesse, eu seria encontrada como uma velhinha confusa e enviada para um asilo público, sem memória e sem voz. Ele não conhecia a mãe que tinha. Ele não conhecia o sangue português que corre nestas veias, o mesmo sangue que cruzou oceanos para construir um império no meio das montanhas. Antes de eu contar o que eu encontrei escondido na minha mala que mudou o destino desse jogo, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Afonso Astori. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo essa história de justiça? Escreva o nome do seu lugar aqui nos comentários e continue assistindo,
Porque o que eu fiz 30 dias depois vai te deixar sem fôlego. A noite caiu de vez. O frio da Serra do Espinhaço não tem misericórdia. Eu caminhei até onde minha mala havia caído. Ela estava aberta, minhas roupas espalhadas pela terra vermelha. Eu as recolhi, chorando de raiva, não de tristeza. A tristeza tinha ficado no túmulo do Zeca. O que eu sentia agora era uma brasa acesa no fundo do peito. Ao guardar meu xale de lã, senti um volume estranho no forro da mala. Um fundo falso que eu nunca tinha notado. Dentro, havia um envelope de papel pardo, selado com cera, e um pequeno molho de chaves de latão que eu não reconheci. Zeca era um homem de poucas palavras, mas de muita visão. Ele sempre dizia: Maristela, o homem que não se prepara para a traição, já foi traído. Na época, eu achava que ele estava sendo paranoico. Agora, no escuro daquela estrada, eu percebi que ele estava me entregando as armas para a guerra que ele sabia que viria. Eu não procurei a polícia naquela noite. Eu sabia que, se aparecesse como uma vítima, Orestes usaria seus advogados caros para me internar. Eu precisava desaparecer para poder ressurgir. Caminhei quilômetros, guiada pelas estrelas e pela luz da lua que refletia no asfalto, até encontrar uma entrada de serviço de uma mineradora. Um caminhoneiro, com o rosto cansado e olhos bondosos, parou. Ele me deu um cobertor e um pouco de café quente que cheirava a esperança. Para onde a senhora vai, dona? Ele perguntou. Para o meu passado, respondi. Mas diga a todos que encontrar que eu morri naquela estrada. Porque a mulher que eu era realmente morreu. A que sobrou. Essa ele ainda não conhece. Eu fui para Belo Horizonte, mas não para a casa do meu filho. Fui para um endereço que estava escrito no verso daquele envelope pardo. Um endereço que Orestes nunca sonhou que existisse. Enquanto ele e Virlane abriam garrafas de champanhe na minha sala em Ouro Preto, achando que tinham herdado um império, eu estava nos escritórios de um antigo sócio do meu marido, desenterrando segredos que fariam o mundo de Orestes desabar. 30 dias. Esse foi o tempo que eu levei para afiar minha lâmina. 30 dias de silêncio, de planejamento e de uma paciência que só as avós portuguesas possuem. Orestes achou que me deixou sozinha em uma estrada deserta. Mal sabia ele que ele tinha acabado de me libertar da última coisa que me prendia a ele, o amor de mãe. A contagem regressiva para o retorno da rainha tinha começado, e o trono de Orestes era feito de papel. A escuridão na Serra do Espinhaço não é como a da cidade. Aqui, o breu é sólido, pesado, e parece ter dentes. Quando o caminhão que me deu carona me deixou nos arredores de uma vila mineradora, eu ainda conseguia sentir o cheiro do óleo diesel e o calor do motor, a última coisa humana que me tocou antes de eu me esconder nas sombras. Eu não podia ser vista. Na mente de Orestes, eu deveria ser um fantasma. Minha primeira noite foi sob as vigas de concreto de uma ponte antiga. O chão era frio e úmido, e o som da água do rio lá embaixo parecia um sussurro constante de julgamento. Como você pôde criar um monstro? A água parecia perguntar. Eu abracei minhas próprias pernas, o tecido da seda preta agora imundo de barro e graxa. Cada músculo do meu corpo de 64 anos gritava de dor. A fome era uma pontada aguda no estômago, mas a sede era pior. Minha boca estava seca, com o gosto amargo da traição. Foi ali, no silêncio cortante da madrugada mineira, que eu abri o envelope pardo que encontrei no fundo falso da mala. Meus dedos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Com a luz fraca de um isqueiro que achei na bolsa de costura dentro da mala, eu li as palavras de Zeca. Não era apenas uma carta, era um mapa de guerra. Zeca sabia que Orestes estava se perdendo no vício da ostentação e nas ideias de Virlane. O documento descrevia uma conta em um banco na cidade de Coimbra, em Portugal, aberta em meu nome anos atrás. Mas o que me fez perder o fôlego foi um parágrafo escrito a caneta azul, com a letra firme de quem não aceita injustiça. Maristela, a fazenda nunca será dele enquanto você respirar. O cartório em Ouro Preto guarda a escritura original com uma cláusula de usufruto que Orestes pensa ter sido revogada. Ele subornou a pessoa errada. A verdade está no cofre do Dr. Teodoro, em Belo Horizonte. Uma onda de calor percorreu meu corpo, espantando o frio da serra. Zeca tinha me deixado um escudo. Eu não era uma mendiga, eu era uma mulher com recursos que meu filho nem sonhava. Mas eu não podia simplesmente aparecer. Eu precisava ser invisível até que a armadilha estivesse montada.
A voz da minha avó portuguesa, a velha Dona Deolinda, ecoou na minha mente como se ela estivesse ali, sentada ao meu lado no chão sujo. Minha filha, o silêncio é a rede que pega o peixe grande. Deixe-o pensar que venceu. O orgulho é o que vai cegar o Orestes. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez desde o enterro, não chorei. Eu planejei. Imaginei Virlane sentada na minha poltrona favorita, bebendo no meu cristal, usando as joias que passaram de geração em geração. Deixe-os aproveitar. Cada luxo que eles desfrutassem agora seria cobrado com juros de humilhação mais tarde. A traição de um filho é uma ferida que não cicatriza, ela apenas se transforma em cicatriz. Orestes achou que eu era frágil porque eu sempre fui a mãe que servia, a mãe que perdoava, a mãe que calava. Ele confundiu minha bondade com fraqueza. Naquela ponte, entre o cheiro de mato e o frio de Tabirito, a mãezinha morreu. No lugar dela, nasceu a viúva de Zeca, uma mulher que não tinha mais nada a perder, a não ser a sua honra. Eu mal dormi. Cada barulho de carro na estrada me fazia encolher. Eu via os faróis passando e imaginava se era Orestes voltando para conferir se eu ainda estava viva. Mas ele não voltaria. Para ele, eu era apenas uma página virada, um detalhe incômodo que ele apagou da sua biografia de sucesso. Ao amanhecer, a neblina cobria tudo. Eu lavei o rosto na água gelada do rio, sentindo a pele repuxar. Olhei para o terço de madeira nas minhas mãos. Cada conta representava uma década de trabalho, de sacrifício, de construção. Eu não deixaria um garoto mimado e uma mulher ambiciosa destruírem 40 anos de história. Caminhei até a rodoviária da vila com um pouco de dinheiro que encontrei escondido dentro de um par de meias na mala. Zeca sempre escondia notas de 50 para emergências. Eu comprei uma passagem para Belo Horizonte. Não em um ônibus executivo, onde alguém pudesse me reconhecer, mas no mais simples, aquele que parava em cada cidadezinha, carregando trabalhadores e sonhos amassados. Eu me sentei no fundo, escondendo o rosto com um lenço. O ônibus sacolejava pelas curvas da serra, e cada solavanco parecia me afastar mais da tragédia e me aproximar da minha vingança. Orestes achava que tinha ficado com a herança. Mal sabia ele que a verdadeira herança de Zeca não era a terra, nem o gado, nem o ouro. Era o segredo que eu agora apertava contra o peito. O jogo estava apenas começando. E em Belo Horizonte, eu encontraria a primeira peça do meu exército. Belo Horizonte me recebeu com um barulho ensurdecedor. Para quem passou décadas ouvindo apenas o vento nas folhas de café e o mugido do gado, o caos da rodoviária era um soco no estômago. Eu desci do ônibus com as pernas trêmulas, segurando minha mala remendada como se fosse um tesouro. O vestido preto, antes elegante, agora era uma armadura de poeira e suor. Eu não era mais a dona Maristela da fazenda. Eu era apenas mais uma mulher invisível na multidão da capital. Mas a invisibilidade era minha melhor amiga agora. Caminhei pelas ruas do centro, evitando os espelhos das lojas. Eu não queria ver o que a traição tinha feito com meu rosto. Eu precisava de um porto seguro, e só havia uma pessoa no mundo em quem eu poderia confiar, Soraya. Nós fomos criadas juntas em Ouro Preto, mas a vida trouxe para BH 30 anos atrás. Soraya sabia o que era ser descartada. O marido a trocou por uma mulher mais jovem e a deixou com as mãos vazias. Ela entendeu o meu olhar antes mesmo de eu abrir a boca. Quando cheguei à porta do seu pequeno apartamento no bairro Santa Teresa, o cheiro de alecrim e café fresco me atingiu como uma bênção. Bati na porta com o que restava das minhas forças. Maristela! Meu Deus! Mulher! O que aconteceu com você? Soraya gritou, me puxando para dentro. Eu não consegui falar de imediato. O calor daquela casa, o som da TV ligada, a segurança das paredes, tudo desabou sobre mim. Eu chorei. Chorei por Zeca, chorei pela estrada deserta, e chorei pelo filho que eu pari e que tentou me matar em vida. Soraya não fez perguntas difíceis. Ela apenas me deu um banho quente e uma sopa de fubá com couve que tinha o gosto da infância. Ele me deixou na estrada. Soraya, eu finalmente sussurrei, sentada à mesa da cozinha, as mãos em volta da caneca quente. Depois do enterro. Ele e a Virlane. Eles queriam que eu desaparecesse. Soraya bateu com a mão na mesa, os olhos faiscando. Aquele canalha. Eu sempre disse que o Orestes tinha um buraco onde deveria ser o coração. E aquela Virlane. Aquela ali é uma serpente que troca de pele,
mas nunca perde o veneno. Eu respirei fundo e coloquei o envelope pardo sobre a mesa. Zeca sabia. Ele deixou isso para mim. Ele sabia que o filho não prestava. Passamos a noite analisando os papéis. Soraya, que trabalhava como secretária em um escritório de advocacia antes de se aposentar, tinha os olhos treinados. Ela examinou o testamento e a escritura da fazenda que Zeca havia escondido na mala. Maristela, olha aqui, ela apontou com o dedo trêmulo. A cláusula de usufruto. Zeca não apenas deixou a fazenda para você até o fim da vida, ele colocou uma trava de segurança. Se o Orestes tentasse vender a propriedade sem a sua assinatura física e registrada em cartório presencialmente, ele perderia o direito à administração automática. E tem mais. Essa conta em Portugal. Soraya pegou o telefone e começou a discar. Eu conheço um advogado, o Dr. Teodoro. Ele era o braço direito do seu marido aqui em BH. Se o Orestes acha que o inventário vai ser fácil, ele vai ter uma surpresa que vai tremer o chão de Ouro Preto. Aquela noite, pela primeira vez, eu não tive pesadelos com a estrada. Eu tive sonhos com o retorno. Eu vi a varanda da minha fazenda, o sol batendo nas pedras, e eu via o rosto de Orestes quando percebesse que a velha que ele abandonou era dona da chave do cofre. Nos dias que se seguiram, Soraya se tornou minha sombra. Ela me emprestou roupa simples, me ajudou a cortar o cabelo em um estilo mais prático e me ensinou a usar o transporte público sem ser notada. Fomos ao escritório do Dr. Teodoro em um prédio antigo perto da Praça da Liberdade. O escritório cheirava papel velho e fumo de corda, um cheiro que me lembrou Zeca imediatamente. O Dr. Teodoro, um homem de cabelos brancos e sobrancelhas grossas, quase caiu da cadeira quando me viu entrar. Dona Maristela. Mas o Orestes me disse que a senhora estava internada em uma clínica de repouso em São Paulo, que tinha perdido a memória devido ao choque do luto. A raiva que senti naquele momento foi tão pura que quase me deu tontura. Clínica de repouso, Dr. Teodoro. Ele me deixou para morrer no acostamento da BR-356. Sem um tostão, sem um telefone. O advogado empalideceu. Ele abriu uma gaveta trancada e tirou uma pasta grossa. O seu marido, o Sr. Zeca, me visitou 3 meses antes de falecer. Ele estava desconfiado. Ele me entregou a escritura original e me deu uma instrução clara. Se a Maristela não aparecer aqui pessoalmente em até 30 dias após a minha morte, algo está errado. Acione os gatilhos. Zeca tinha planejado a minha sobrevivência. Ele sabia que eu teria que caminhar aquela estrada, física ou metaforicamente. Ele sabia que a dor me transformaria. O que nós temos aqui, Dona Maristela, o Dr. Teodoro disse, ajustando os óculos, é uma fraude de inventário, abandono de incapaz e falsificação de documentos públicos. O Orestes já deu entrada no processo de venda da fazenda para um grupo de investidores de São Paulo. Eles querem transformar a terra em um resort de luxo. Eles não vão transformar nada, eu disse, minha voz soando fria e estranha aos meus próprios ouvidos. Aquela terra é o suor do meu marido. Aquela casa é o meu santuário. Precisamos de provas, Maristela, Soraya interveio. Precisamos que eles se sintam seguros. Deixe-os gastar o que não têm. Deixe-os fazer a festa. Quanto mais alto eles subirem, maior será o tombo. O plano começou a tomar forma. Eu não seria apenas a mãe que volta. Eu seria o juiz, o júri e o carrasco da ganância deles. Durante aquele mês, enquanto eu vivia no apartamento simples de Soraya, eu vi as postagens de Virlane nas redes sociais. Soraya me mostrava tudo. Eles estavam dando festas, reformando a sala, jogando fora os móveis antigos de Zeca. Cada foto era um prego no caixão da nossa relação. Eu estava colhendo silêncio, como minha avó disse. Mas por dentro, eu estava preparando a tempestade. Doutor, eu disse ao sair do escritório, eu quero que o senhor prepare o mandado de reintegração de posse e a denúncia criminal. Mas não entregue agora. Eu quero fazer isso no dia em que eles estiverem comemorando a venda. Eu quero ver a caneta cair da mão daquele menino que eu chamei de filho. Soraya me abraçou no elevador. Você está pronta, Maristela? Eu nunca estive tão pronta, Soraya. Eles acham que me deixaram na escuridão. Eles esqueceram que foi na escuridão das minas que o ouro de Minas Gerais foi encontrado. A semente da vingança estava plantada.
E a colheita seria amarga para quem ousou tocar na coroa da rainha. O apartamento de Soraya tornou-se o meu quartel-general. Era um espaço pequeno, mas transbordava uma dignidade que a mansão de Orestes nunca teria. Ali, cercada por pastas de documentos e o brilho azul da tela do computador, eu comecei a enxergar a verdadeira face do monstro que eu alimentei. Maristela, olhe isso, Soraya disse, me chamando para a mesa. Ela tinha conseguido, através de contatos antigos no banco, o extrato de movimentação da conta jurídica da fazenda. Orestes começou a desviar dinheiro 6 meses antes do Zeca falecer. Ele estava sangrando a empresa aos poucos. Eu olhei para os números e senti uma náusea profunda. Enquanto o pai estava no hospital, lutando por cada respiração, Orestes estava transferindo fundos para contas de consultoria em nome de empresas de fachada vinculadas à família de Virlane. Ele não estava apenas esperando a herança, ele estava roubando o pai no leito de morte. Ele não teve paciência nem para o luto, sussurrei, sentindo o peso daquela revelação. Ele planejou o meu abandono muito antes daquele domingo de chuva, Soraya. Aquela parada na estrada não foi um impulso. Foi a conclusão de um plano. As descobertas não paravam por aí. O Dr. Teodoro nos enviou uma cópia do processo de interdição e ausência que Orestes havia protocolado em Ouro Preto apenas 3 dias após o funeral. No documento, ele alegava que eu, Maristela, havia sofrido um surto psicótico de luto e fugido para um destino ignorado, deixando como único responsável legal pelos bens para evitar a dilapidação do patrimônio. Ele usou minha dor como prova de que eu estava louca. Cada lágrima que derramei no caixão do Zeca foi anotada por ele para ser usada contra mim no tribunal. Ele vendeu a minha sanidade para ficar com as terras, eu disse, a voz agora fria como o aço. Soraya, eu quero saber o que eles estão fazendo agora. Exatamente agora. Soraya pegou o celular e abriu o perfil de Virlane. Veja você mesma. Eles não estão nem escondendo mais. As fotos eram um insulto. Virlane estava na varanda da nossa fazenda, segurando uma taça de vinho caríssimo. Ao fundo, vi que tinham arrancado as roseiras que eu cuidei por 40 anos para colocar uma estátua moderna e cafona. Em outra foto, Orestes estava rindo ao lado de um homem de terno, o comprador de São Paulo. A legenda dizia, novos ciclos, novos investimentos. O passado ficou para trás. O passado era eu. O passado era o suor de Zeca. A raiva, que antes era um fogo descontrolado, começou a se transformar em uma pedra de gelo no meu peito. Eu precisava de mais do que documentos. Eu precisava de provas de que eles sabiam que eu estava viva. Foi então que Soraya teve uma ideia brilhante. Maristela, a Virlane é vaidosa demais. Ela contratou uma nova equipe de limpeza e uma organizadora de eventos para a festa que eles vão dar na semana que vem. Eu conheço a dona da agência de limpeza. Se enviarmos alguém lá, podemos descobrir o que eles dizem entre 4 paredes. Durante os dias seguintes, agimos como espiãs. Descobrimos que Orestes estava sob pressão. Ele tinha dívidas de jogo em Belo Horizonte que eu nunca imaginei que existissem. O dinheiro que ele desviou da fazenda não foi para investimentos, foi para pagar agiotas. A venda da fazenda era a única coisa que o salvaria da ruína total. É por isso que ele tinha tanta pressa, concluiu o Dr. Teodoro em uma de nossas reuniões secretas. Ele está vendendo a fazenda por metade do valor de mercado só para receber o pagamento à vista. Se a senhora não tivesse aparecido, em 2 meses não sobraria nem o pó da terra. Mas o golpe mais doloroso veio quando Soraya conseguiu interceptar uma mensagem de áudio que Virlane enviou para uma amiga. O som da voz dela, estridente e cheia de desprezo, ecoou no apartamento de Soraya. Ai, amiga, você nem imagina o alívio. A velha era um encosto. Cheirava sabão de cocô e passado. Orestes foi um gênio. Deixou ela lá no meio do nada e pronto. Ela nem deve ter chegado a lugar nenhum. Agora a fazenda é minha e vou transformar aquele curral em um spa de luxo. A justiça tarda, mas não falha, né? Ao ouvir aquilo, Soraya tentou desligar o celular, com medo da minha reação. Mas eu a impedi. Eu ouvi aquele áudio 3 vezes. Eu queria que cada palavra de Virlane ficasse gravada na minha alma. A justiça tarda, mas não falha, ela disse. Ela estava certa, mas não da maneira que imaginava. Doutor, eu chamei o advogado.
O senhor disse que o comprador de São Paulo exige escritura de renúncia de usufruto assinada por mim, certo? Sim, dona Maristela. Orestes planeja apresentar um documento falso, alegando que a senhora assinou antes de desaparecer. Ele já tem um tabelião corrupto pronto para autenticar isso. Ótimo, respondi, sentindo o terço da minha avó no bolso. Deixe-o falsificar. Deixe-o cometer esse crime. No dia da festa, quando ele for entregar esse papel diante de todos os convidados e da imprensa local que ele chamou para cobrir o lançamento do resort, eu vou entrar por aquele portão. Eu estava aprendendo a jogar o jogo deles. Orestes achou que eu era uma camponesa analfabeta funcional. Ele esqueceu que eu fui a contadora da fazenda por décadas. Ele esqueceu que eu conhecia cada palmo de terra e cada vírgula daqueles contratos. Passei as noites seguintes estudando cada detalhe da lei de usufruto. Eu não queria apenas a minha casa de volta. Eu queria que ele sentisse o mesmo medo que eu senti naquela estrada escura. Eu queria que ele visse sua vida desmoronar enquanto as pessoas que ele tentava impressionar assistiam a tudo. Soraya me olhou com admiração. Você mudou, Maristela. Seus olhos estão diferentes. A estrada me mudou, Soraya. No escuro da BR-356, eu descobri que o amor de mãe tem um limite, a dignidade. Eu dei a vida por aquele menino, mas ele tentou tirar a minha. Agora, eu vou dar a ele a única coisa que ele realmente valoriza: as consequências. A preparação estava completa. Eu tinha o dossiê. Tinha o apoio do Dr. Teodoro. Tinha a lealdade de Soraya. E tinha a proteção de Zeca, que parecia sussurrar no meu ouvido toda vez que o vento soprava mais forte. O mês de morte estava chegando ao fim. Em 3 dias, a fazenda teria a festa de assinatura do contrato. E eu teria o meu encontro com o destino. O silêncio do apartamento de Soraya era o meu casulo, mas as notícias que vinham de Ouro Preto eram como chicotadas. Através de um antigo funcionário da fazenda, um homem leal chamado Seu Tião, descobrimos que Orestes não tinha apenas se apossado das terras. Ele estava fazendo um limpa na casa. Dona Maristela, eles estão queimando as coisas do senhor Zeca no fundo do pasto, Seu Tião me disse por telefone, a voz embargada. As fotos, os arreios de couro que ele tanto gostava. Virlane disse que tudo aquilo tinha cheiro de mofo. E as joias da senhora? Eu vi ela saindo com uma caixa de veludo azul em direção ao centro da cidade. Aquela caixa de veludo azul continha o colar de esmeraldas que pertenceu à minha sogra portuguesa e o anel de noivado que Zeca levou 5 anos para pagar. Eram mais do que pedras. Eram marcos de uma vida de sacrifício. Eles estão apagando a minha existência, Soraya, eu disse, apertando o telefone. Eles querem que não sobre nenhum rastro de que eu algum dia morei naquela casa. Não se eles forem pegos antes, Maristela, Soraya respondeu, já pegando a bolsa. Se a Virlane levou as joias para o centro, ela foi a um penhor ou a uma joalheria de luxo. Em Ouro Preto, todo mundo se conhece. Vamos descobrir onde essas peças estão. Naquela tarde, o Dr. Teodoro nos trouxe uma peça crucial do quebra-cabeça. Ele descobriu que Orestes tinha dado o carro que me abandonou na estrada como parte do pagamento de uma dívida de jogo em um cassino clandestino no bairro Lourdes, em Belo Horizonte. O carro ainda estava no nome de Zeca, o que significava que a transação era ilegal. Ele está desesperado, Dona Maristela, explicou o advogado. Ele está vendendo o que não é dele para pagar pessoas perigosas. Se o senhor que comprou a fazenda souber que existe uma disputa judicial e uma fraude no usufruto, ele vai retirar a oferta e processar o seu filho por estelionato. Eu senti um frio no estômago. Estelionato. Cadeia. Era para lá que meu filho estava caminhando. Uma parte de mim, aquela mãe que o carregou no colo por entre os cafezais, quis gritar e avisá-lo. Mas a cicatriz no meu calcanhar, causada pelo cascalho da rodovia onde ele me largou, ardeu. O amor de mãe não pode ser um salvo-conduto para a crueldade. Deixe-o prosseguir, eu ordenei. Eu quero que o crime esteja completo. Eu quero que ele assine o contrato de venda diante das câmeras. Soraya e eu fomos até uma joalheria tradicional no centro de Belo Horizonte, onde ela tinha um conhecido. Descobrimos que Virlane tinha tentado vender as esmeraldas ali 2 dias antes. O joalheiro, desconfiado da procedência, pediu alguns dias para avaliar as pedras. As joias ainda estavam lá, em um cofre, aguardando o retorno da nova proprietária.
Eu gostaria de ver essas peças, eu disse ao joalheiro, mantendo a voz firme por trás do lenço que cobria meu rosto. Quando ele abriu a caixa, meu coração parou. As esmeraldas brilhavam sob a luz da loja, alheias à sujeira da alma de quem as roubou. Eu toquei o metal frio e senti a presença de Zeca. Essas joias pertencem à minha família, eu disse ao homem, revelando meu rosto. E elas foram roubadas. Aqui está o registro original do seguro e as fotos de família. O joalheiro empalideceu ao ouvir a história. Sob orientação do Dr. Teodoro, fizemos um boletim de ocorrência por receptação de objeto roubado. Mas pedi ao delegado que não fizesse a apreensão imediata. Eu queria que Virlane voltasse à loja para buscar o dinheiro. Eu queria que ela se sentisse vitoriosa até o último segundo. Vocês estão montando uma armadilha de mestre, comentou Soraya enquanto voltávamos para o apartamento. Em Portugal, Soraya, a gente diz que quem faz a cama, nela se deita. Orestes e Virlane prepararam uma cama de espinhos para mim. Eu só estou garantindo que eles tenham que dormir nela por muito tempo. Passei o restante da semana revisando o dossiê da traição. Tínhamos os extratos dos desvios de dinheiro, as fotos do abandono, graças a uma câmera de segurança de um posto de gasolina que registrou o SUV passando com a mala no teto e voltando sem ela minutos depois, o depoimento do Dr. Teodoro e a prova do roubo das joias. Eu estava pronta para o capítulo final daquela investigação. Mas antes, eu precisava de um último encontro. Fui até o cemitério onde Zeca estava enterrado, desta vez escondida sob um véu negro e óculos escuros. O túmulo dele estava coberto de folhas secas. Ninguém da família tinha voltado lá para colocar uma flor. Orestes estava ocupado demais gastando. Virlane estava ocupada demais brilhando. Eu limpei o mármore com minhas próprias mãos. Zeca, sussurrei, a voz misturada ao vento da montanha. Eles acharam que eu era o elo fraco. Eles acharam que eu morreria naquela estrada. Mas você me deixou o mapa, e eu aprendi a ler as estrelas. Na semana que vem, eu vou limpar o nosso nome. Ao sair do cemitério, vi o carro de Orestes passando pelo portão principal. Ele estava indo para a cidade, provavelmente para encontrar os compradores de São Paulo. Ele parecia confiante. Tinha o peito estufado e um charuto na boca. Ele parecia um rei. Mas os reis caem quando esquecem que a base do seu trono é feita do sacrifício de quem veio antes. Voltei para o refúgio de Soraya com uma clareza absoluta. O mês de morte terminaria em 48 horas. A grande festa na fazenda estava sendo montada. Tendas brancas, vinhos importados e a elite de Ouro Preto estariam lá para celebrar o novo resort. Soraya, amanhã vamos comprar o meu vestido, eu disse, olhando para o horizonte. Não será preto. O luto acabou. Agora é a hora da justiça. Eu não era mais a Maristela que implorou para o filho não correr na estrada. Eu era Maristela de Afonso, descendente de bravos, e eu estava prestes a retomar o meu reino. O Dr. Teodoro não estava brincando quando disse que Zeca era um homem de camadas. Enquanto Soraya cuidava dos preparativos em Belo Horizonte, eu e o advogado entramos em uma videoconferência com o escritório jurídico em Coimbra, Portugal. Eu nunca tinha saído do Brasil, mas naquela tarde, através da tela de um computador, eu atravessei o oceano para entender a profundidade do amor e da cautela do meu marido. Dona Maristela, disse o advogado português, Dr. Álvares, com um sotaque que me fez lembrar instantaneamente da minha avó. O Sr. Zeca estabeleceu uma fundação familiar aqui há mais de 10 anos. Ele depositava mensalmente uma porcentagem dos lucros da exportação de café. Orestes sempre pensou que esse dinheiro estava sendo reinvestido em maquinário, mas seu marido sabia que, se o dinheiro ficasse no Brasil, o filho acabaria com ele em mesas de pôquer. Eu senti um nó na garganta. Zeca trabalhava sob o sol quente de Minas, com a camisa suada e as mãos sujas de terra, enquanto construía silenciosamente um império de segurança para mim na Europa. E o acesso, doutor? Perguntei. O acesso é exclusivo seu. O Sr. Zeca deixou uma cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. Nem mesmo uma dívida do seu filho pode tocar nesse valor. E tem mais. Os documentos que comprovam a herança legítima de suas terras em Portugal também estão aqui. Se Orestes tentar alegar que a senhora é incapaz no Brasil, a lei portuguesa servirá como um bloqueio internacional para as contas que ele abriu em nome da fazenda no exterior. Com um clique, eu vi o saldo.
Era mais do que eu jamais imaginei. Era a liberdade. Era a chance de reconstruir tudo o que Orestes tinha quebrado. Mas o poder financeiro era apenas uma parte da arma. A outra parte era a dívida de sangue. Dona Maristela, continuou o Dr. Teodoro, voltando-se para mim no escritório em BH, descobrimos que Orestes não está apenas vendendo a fazenda. Ele falsificou a sua assinatura em uma procuração de plenos poderes. Ele usou um cartório no interior, onde o tabelião é primo de Virlane. Isso não é apenas um erro de família, é um crime federal. Você consegue acreditar que um filho chegaria ao ponto de falsificar a assinatura da própria mãe para roubar o suor de uma vida inteira? Se você está do lado da Maristela e quer ver a justiça ser feita, deixe um sim nos comentários e se inscreva agora no Afonso Story. A sua inscrição ajuda a nossa comunidade a combater essas injustiças. Durante aquela semana, eu me transformei. Eu não era mais a mulher de vestido preto e olhos baixos. Sob a orientação de Soraya, eu me preparei para o teatro final. Maristela, você precisa entender uma coisa, Soraya me disse enquanto organizávamos as provas. Orestes vai tentar usar a sua emoção contra você. Ele vai chorar, vai dizer que fez tudo por amor, que estava desesperado. Virlane vai tentar te pintar como a sogra louca. Você precisa ser gelo. O gelo não quebra, ele corta. Nós fomos a uma boutique discreta no bairro Lourdes. Comprei um conjunto de linho pérola, elegante e sóbrio. Comprei sapatos novos, firmes, que não me deixariam tropeçar como eu tropecei naquele cascalho da rodovia. Cada compra era paga com o cartão da conta que Zeca deixou, um cartão que Orestes nem sabia que existia. Mas a maior descoberta deste capítulo veio de um telefonema de seu tião. O leal funcionário tinha conseguido entrar no escritório particular de Orestes na fazenda enquanto ele e Virlane estavam na cidade comprando champanhe para a festa. Dona Maristela, eu achei o que a senhora pediu, a voz de seu tião era um sussurro tenso. O contrato com o grupo de São Paulo. Eles vão assinar às 20 horas do próximo sábado, durante o jantar. E tem um detalhe. Orestes já recebeu um sinal de R$500 mil por fora, em dinheiro vivo. Está escondido no cofre da biblioteca, aquele que era do Sr. Zeca. Minha mão apertou o telefone. Aquele cofre. Zeca dizia que ali ele guardava o que era mais precioso. E agora, Orestes usava como um esconderijo para o fruto do seu crime. Eles estão vendendo seu passado para comprar um futuro de mentiras, disse Soraya, olhando o pôr do sol de BH. Eles estão vendendo o vento, respondi. E a tempestade está chegando em Ouro Preto. O plano estava milimetricamente traçado. O Dr. Teodoro acionou a Polícia Civil e o Ministério Público. Como havia fraude em documento público e estelionato em andamento, eles concordaram em realizar uma operação silenciosa. Eles estariam presentes na festa, disfarçados entre os garçons e convidados, esperando apenas o meu sinal, o momento em que Orestes colocasse a caneta no papel para assinar a venda definitiva. Eu passei a última noite em Belo Horizonte olhando para o terço da minha avó. Eu não pedia por vingança, pedia por justiça. Pedia para que meu coração não fraquejasse quando eu visse o rosto do meu filho. Orestes, eu sussurrei para o nada. Você me deixou sozinha em uma estrada deserta para que o mundo nunca mais ouvisse a minha voz. Mas você esqueceu que, no silêncio das montanhas, até um sussurro vira um trovão. Soraya entrou no quarto com uma pasta de couro preta. Aqui está, Maristela. O mandado de segurança, a prova da conta em Portugal e a certidão original do usufruto. Amanhã, ao amanhecer, partimos para Ouro Preto. O trajeto de volta seria o oposto daquele domingo de luto. Eu não estaria no banco de trás, sendo levada para o abate. Eu estaria no comando, voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A velhinha que Orestes abandonou tinha morrido de frio e fome naquela ponte sob a BR-356. A mulher que estava voltando era herdeira de Zeca, a dona das terras e a guardiã da memória da família. Soraya, eu disse antes de apagar a luz. Amanhã, quando o sol se puser atrás da Serra do Espinhaço, Orestes vai descobrir que o maior erro de um criminoso é subestimar o amor de uma mãe que ele traiu. Eu estava armada. Não com pólvora, mas com a verdade. E a verdade, em Minas Gerais, pesa mais do que o ferro das minas. Ouro Preto estava mergulhada em uma neblina fina quando o carro alugado por Soraya parou em um mirante que dava vista para minha fazenda. De longe,
A propriedade parecia uma joia iluminada. Tendas brancas monumentais tinham sido erguidas nos jardins onde Zeca e eu costumávamos caminhar ao entardecer. Eu conseguia ver o brilho das luzes de LED, os carros de luxo estacionados e ouvir o som abafado de uma música clássica que não combinava em nada com o espírito daquela terra. Eles transformaram o nosso luto em um espetáculo, eu disse, apertando a alça da minha pasta de couro. Eles acham que o espetáculo é deles, Maristela, Soraya respondeu, ajustando o binóculo. Mas olhe ali na varanda. Veja quem está se sentindo a rainha de Minas Gerais. Eu olhei. Virlane estava usando um vestido longo, vermelho como o sangue que ela estava sugando da nossa família. Ela circulava entre os empresários de São Paulo com uma taça de cristal na mão, rindo alto, gesticulando para as montanhas como se as tivesse criado. Orestes estava ao lado dela, vestindo um terno que custava mais do que a colheita de um mês. Ele parecia inchado de orgulho, dando tapinhas nas costas dos investidores. Eles estavam celebrando a minha morte social. Eles estavam celebrando o fato de terem me deixado para apodrecer em um acostamento. É revoltante ver alguém comemorando o sucesso construído sobre o sofrimento alheio, não é? Se você também fica indignado com a arrogância de Virlane e Orestes, inscreva-se no Afonso Story. Aqui a gente não tolera injustiça e celebramos a força de quem dá a volta por cima. Nós descemos do mirante e nos aproximamos da entrada lateral da fazenda. Seu Tião já nos esperava perto do antigo curral. Ele estava de uniforme, mas seus olhos brilhavam com a conspiração. Dona Maristela, está tudo pronto, ele sussurrou. O doutor Teodoro já está lá dentro, disfarçado como um dos convidados do grupo de investidores. A polícia está em 2 carros descaracterizados logo após a porteira principal. Orestes acabou de anunciar que o grande contrato será assinado em 30 minutos, logo após o serviço do prato principal. Obrigada, Tião. Você é um homem de honra, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Honra é o que falta naquele salão, dona, ele respondeu, limpando uma lágrima. Eu entrei na casa de máquinas, um lugar que Orestes e Virlane certamente não visitariam naquela noite. Ali, entre o cheiro de óleo e café, eu troquei de roupa. Coloquei o meu conjunto de linho pérola. Soraya me ajudou com o cabelo, prendendo em um coque firme e elegante. Eu não parecia mais a mulher que dormiu sob uma ponte. Eu parecia a dona de tudo aquilo. Enquanto eu esperava o sinal do Dr. Teodoro pelo rádio, eu comecei a ouvir as conversas dos garçons que passavam perto da janela. Você viu o patrão? Um deles disse. Ele está contando para todo mundo que a mãe dele teve um colapso e sumiu. Disse que está fazendo essa venda para honrar o legado do pai, mas todo mundo sabe que ele quer se mudar para a Europa e nunca mais voltar. E a esposa dele? Respondeu o outro. Ela disse na cozinha que vai mandar demolir a casa velha assim que o contrato for assinado. Disse que tem cheiro de gente antiga. Gente antiga. Sim, nós somos antigos. Antigos como a pedra-sabão das igrejas de Ouro Preto. Antigos como a lealdade e o trabalho duro. Coisas que o dinheiro deles nunca poderia comprar. O som de um sino de prata ecoou do salão principal. Era o sinal. Orestes estava chamando a atenção de todos. Eu me posicionei atrás das cortinas pesadas da biblioteca, que dava acesso direto ao salão de festas. Pelo fresta, eu vi a cena completa. Havia uma mesa longa, coberta com uma toalha de renda que pertenceu à minha mãe. Sobre ela, o contrato de milhões de reais. Orestes pegou uma caneta de ouro. Senhoras e senhores, a voz dele estava embargada por uma emoção falsa. Este é um momento agridoce. Perdi meu pai, minha mãe está incapacitada. Mas a vida continua. Este resort será o maior de Minas Gerais. Em nome da minha família, eu assino. Você não assina nada, Orestes. Minha voz não foi um grito. Foi um comando. Um som baixo, firme e cortante que parou o tempo no salão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Orestes congelou com a caneta a milímetros do papel. Virlane, que estava ao lado dele com um sorriso triunfante, deixou o queixo cair. Os convidados começaram a cochichar, olhando para a figura que emergia das sombras da biblioteca. Eu caminhei lentamente até o centro do salão. Cada passo que eu dava era uma resposta aos quilômetros que caminhei na BR-356. Eu parei diante da mesa, olhando fixamente nos olhos do meu filho. A cor fugiu do rosto dele,
deixando cinzento, quase da cor do mármore. Mãe, ele gaguejou, a voz falhando. Você está viva? Eu nunca estive tão viva, Orestes, respondi, com uma calma que assustou a todos. E eu nunca estive tão lúcida. Virlane tentou se recuperar. Ela deu um passo à frente, as unhas vermelhas cravadas na taça. O que é isso? Orestes, chame os seguranças. Essa mulher está louca, ela fugiu do hospital. Ela é perigosa. Eu dei um sorriso frio. Os únicos perigosos aqui, Virlane, são os estelionatários que tentam vender o que não lhes pertence. Eu me virei para os investidores de São Paulo, que assistiam a tudo em choque. Cavalheiros, eu sou Maristela Afonso, a única e legítima proprietária desta fazenda por direito de usufruto vitalício e sucessão. O documento que o meu filho ia assinar é baseado em uma procuração falsa e em um inventário fraudulento. Orestes tentou esconder o contrato, mas o doutor Teodoro, saindo do meio dos convidados, colocou a mão sobre o papel. O jogo acabou. Orestes, disse o advogado. A Polícia Civil está no portão com mandado de prisão preventiva por fraude, abandono de incapaz e tentativa de estelionato. O pânico se instalou. Virlane começou a gritar, acusando Orestes de ser um fracassado. Orestes olhava para mim com uma mistura de medo e ódio, mas não havia mais para onde correr. As luzes da festa, que antes pareciam mágicas, agora revelavam a feiura daquela traição. Mãe, por favor. Orestes tentou se aproximar, as mãos trêmulas. Eu fiz isso por nós. Eu ia cuidar da senhora. Cuidar de mim, Orestes. Como você cuidou na estrada. Eu me aproximei dele, sentindo o cheiro do champanhe caro no seu hálito. Você me deixou no escuro, sem nada. Mas você esqueceu que quem nasce na terra sempre encontra o caminho de volta. A música parou. Os convidados começaram a se afastar, como se a traição de Orestes fosse contagiosa. Eu olhei para a caneta de ouro sobre a mesa e, com um gesto firme, a joguei no chão. A festa das sombras estava terminando. E o sol da justiça estava prestes a nascer. O silêncio no salão da fazenda era tão denso que eu podia ouvir a respiração ofegante de Orestes. A opulência da festa, com seus lustres de cristal e vinhos importados, agora parecia um cenário de teatro barato prestes a desabar. Orestes continuava com a caneta de ouro na mão, mas seus dedos tremiam tanto que o objeto caiu, batendo no chão de pedra-sabão com um som seco e definitivo. Mãe, você não entende. Orestes começou, a voz oscilando entre o choro e o desespero. Eu estava sob pressão, as dívidas, a fazenda estava quebrando. A fazenda nunca esteve tão produtiva, Orestes, rebati, minha voz cortando o ar como uma lâmina. O que estava quebrando era o seu caráter nas mesas de pôquer de Belo Horizonte. O que estava quebrando era sua decência sob a influência dessa mulher. Eu apontei para Virlane. Ela recuou, os olhos faiscando de ódio, mas também de um medo primal. Ela sabia que o castelo de cartas estava caindo. Não me aponte esse dedo sujo de terra. Virlane gritou, tentando uma última cartada de arrogância. Seguranças. Tirem essa louca daqui. Ela é uma impostora. A Maristela está morta, Orestes mesmo disse. Eu estou morta para você, Virlane, respondi, aproximando-me dela. Mas para a lei, para Deus e para esta terra, eu sou a autoridade máxima aqui. O doutor Teodoro deu um passo à frente, abrindo a pasta de couro preta diante dos investidores de São Paulo, que assistiam à cena com expressões de horror. Cavalheiros, disse o advogado, o que vocês têm em mãos é um contrato nulo. O senhor Orestes falsificou a assinatura de sua mãe em uma procuração lavrada em um cartório sob investigação. Além disso, temos aqui o registro de ocorrência de abandono de incapaz. O senhor Orestes deixou a própria mãe, herdeira legítima e usufrutuária desta propriedade, em uma rodovia deserta para que ela não pudesse contestar esta venda criminosa. Um burburinho de choque percorreu o salão. Os amigos de Orestes, que minutos antes brindavam ao seu sucesso, agora se afastavam como se ele tivesse uma doença contagiosa. Isso é mentira. Orestes berrou, o rosto ficando roxo. Ela sumiu por conta própria. Ela enlouqueceu. Ah, é mesmo. Eu tirei do bolso um pequeno dispositivo USB e o entreguei a um dos técnicos de som que cuidava do telão da festa.
Então vamos refrescar a sua memória, meu filho. As luzes do salão diminuíram e, no telão gigante que deveria mostrar o projeto do novo resort, surgiu uma imagem granulada, mas clara. Era a gravação de uma câmera de segurança do posto de gasolina Serra Verde, na BR-356. As imagens mostravam o SUV preto de Orestes parando. Mostravam eu descendo do carro. Mostravam o momento exato em que ele arrancava, me deixando na poeira, e a mala sendo arremessada pela janela metros adiante. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral. Não havia mais como mentir. A prova estava ali, gigante, para todos os influenciadores, empresários e vizinhos verem. Orestes parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ver a verdade sendo revelada diante de todos é a maior vitória de uma mãe traída. Se você estava esperando por esse momento e quer ver o que aconteceu com Orestes agora, deixe o seu like e se inscreva no Afonso Story. A justiça tarda, mas aqui ela não falha. Você me deixou para morrer, Orestes, eu disse, minha voz agora baixa, carregada de uma tristeza profunda que nenhuma vingança poderia apagar. Você me deixou sem água, sem comida e sem dignidade. Mas o que você não sabia é que seu pai, o homem que você tanto desprezava por ter cheiro de mofo, era 10 vezes mais inteligente que você. Virlane, percebendo que o navio estava afundando, tentou se desvencilhar de Orestes. Eu não tive nada a ver com isso. Foi ideia dele. Ele disse que ela queria ir embora. Ele me enganou também. Orestes olhou para a esposa com puro asco. Você que escolheu o lugar. Você que disse que a velha não duraria uma noite no frio da serra. Chega! Eu bati a mão na mesa de assinaturas. A polícia está no portão principal. Mas antes de você sair algemado desta casa, Orestes, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não perdeu apenas a fazenda. Você perdeu a conta em Portugal que seu pai deixou para você caso você provasse ser um homem de bem. Sim, havia uma herança para você. Uma fortuna em euros que o Zeca guardou por 10 anos. Orestes arregalou os olhos. Dinheiro em Portugal? Onde? Como? Agora, em lugar nenhum, respondi friamente. Pelas cláusulas do testamento ético do seu pai, em caso de crime contra o cônjuge sobrevivente, você é declarado herdeiro indigno. Aquele dinheiro foi doado integralmente nesta manhã para o Asilo de Ouro Preto e para a Fundação de Apoio a Idosos Abandonados. Você trocou milhões por uma noite de champanhe e uma mentira. O grito de frustração que saiu da garganta de Orestes foi quase desumano. Ele tentou avançar sobre o contrato, tentando rasgá-lo, mas 2 homens de terno, que não eram convidados, mas policiais à paisana, o seguraram firmemente. Orestes Silva, o senhor está preso em flagrante por tentativa de estelionato e fraude processual, anunciou o inspetor, tirando as algemas. Virlane tentou correr em direção à saída lateral, mas Soraya, que observava tudo da entrada, barrou seu caminho com um sorriso de satisfação. Onde vai, rainha de Minas? Soraya perguntou. A polícia quer falar com você sobre a receptação das joias de família que você tentou penhorar em Belo Horizonte. O joalheiro já deu o depoimento. Orestes foi levado para fora sob o clarão dos flashes dos celulares dos convidados. Ele, que tanto queria ser o centro das atenções, agora era o protagonista da sua própria ruína. Ele passou por mim, a cabeça baixa, e por um segundo, o instinto de mãe quis gritar meu filho. Mas eu olhei para o Dr. Teodoro, olhei para Soraya e para as fotos de Zeca que eles tinham tentado queimar, e me mantive firme. Espere, eu disse aos policiais. Eles pararam. Orestes olhou para mim, uma última faísca de esperança nos olhos. Talvez ele achasse que eu o perdoaria ali mesmo. Eu me aproximei e tirei do meu bolso o terço de madeira da minha avó portuguesa. Você esqueceu isso na estrada, Orestes. Mas eu não esqueci de quem eu sou. Levem-no. A festa acabou em minutos. Os investidores pediram desculpas formais e saíram às pressas, temendo o escândalo. Os convidados desapareceram como ratos. Restaram apenas as luzes acesas, as taças vazias e o cheiro de perfume caro misturado ao cheiro da terra que Orestes tanto odiava. Eu me sentei na poltrona de Zeca, na biblioteca silenciosa. Meus pés doíam, meu coração pesava 1 tonelada, mas pela primeira vez em 30 dias, eu conseguia respirar. Orestes e Virlane acharam que o dinheiro era tudo,
mas esqueceram que o caráter é o que mantém o teto de pé. O que você achou desse desfecho? Eles mereceram a prisão ou Maristela foi dura demais? Comenta aqui embaixo e se inscreva no Afonso Story para não perder o capítulo final dessa jornada. Soraya entrou na sala com 2 xícaras de café. Acabou. Maristela, a casa é sua de novo. Não, Soraya, respondi, olhando para o retrato de Zeca na parede. A casa nunca deixou de ser nossa. Eles eram apenas inquilinos da maldade, e o contrato deles acabou. A noite na fazenda voltou a ser o que era, o som dos grilos, o vento nas montanhas e o silêncio da paz recuperada. Mas eu sabia que a minha jornada não terminava ali. Eu ainda tinha uma última promessa a cumprir para Zeca. Uma promessa que me levaria de volta às minhas raízes, do outro lado do oceano. A velhinha da estrada deserta tinha vencido a guerra. Mas a mulher que sobreviveu estava pronta para começar uma nova vida. Orestes passaria os próximos anos atrás das grades, pensando no que o dinheiro não pôde comprar. Virlane enfrentaria processos que drenariam cada centavo que ela algum dia sonhou em ter. E eu? Eu estaria sentada na minha varanda, sentindo o cheiro do café e sabendo que a justiça, em Minas Gerais, pode até demorar a subir a serra, mas quando chega, ela muda a paisagem para sempre. A manhã seguinte a festa nasceu com um sol pálido, filtrado pela neblina típica de Ouro Preto. O silêncio na fazenda era diferente agora. Não era mais o silêncio tenso de uma armadilha, mas o silêncio de um campo após a batalha. Eu acordei cedo, antes mesmo de Soraya, e caminhei pelo salão de festas. O chão estava manchado de vinho, restos de comida cara apodreciam nos pratos de porcelana e o cheiro de cigarro e perfume barato de Virlane ainda impregnava as cortinas. Tião! Chamei, minha voz ecoando pelas vigas de madeira do teto. Sim, Dona Maristela. Ele apareceu na porta, já com a sua roupa de trabalho, os olhos brilhando de orgulho. Abra todas as janelas. Quero o vento da serra entrando em cada canto desta casa. E chame as meninas da limpeza. Quero que cada objeto que aquela mulher tocou seja lavado com sabão de cocô e arruda. O que não puder ser limpo, deve ser queimado. Começamos o expurgo. Enquanto Soraya cuidava da parte burocrática com o Dr. Teodoro, cancelando as vendas, revertendo as procurações falsas e garantindo que o nome de Orestes fosse retirado de qualquer conta ligada à produção de café, eu me dediquei a retomar o meu lar. Fui até a suíte principal, que Virlane tinha transformado em um santuário de vaidade. Havia cremes importados, roupas de grife compradas com o dinheiro roubado e fotos dela espalhadas por toda parte. Com uma calma que me surpreendeu, peguei sacos de lixo pretos. Não houve raiva, apenas uma necessidade profunda de higiene moral. Cada vestido de seda dela, cada sapato de salto agulha que ela usou para pisotear o meu orgulho, foi ensacado para doação ou descarte. Maristela, Soraya entrou no quarto, segurando um tablet. O doutor Teodoro ligou. Orestes teve a prisão preventiva confirmada. Ele tentou alegar insanidade temporária, mas o promotor usou os vídeos das câmeras de segurança contra ele. Ele vai aguardar o julgamento na penitenciária de segurança média. Eu parei por um momento, segurando um frasco de perfume caro de Virlane. E ela? Virlane está em liberdade condicional, mas teve o passaporte retido. Ela tentou voltar para a casa dos pais em Belo Horizonte, mas parece que nem a família quer o escândalo. Ela está morando em uma pensão barata e terá que responder pelo crime de receptação e fraude. Eu joguei o perfume no lixo. A vida tem uma maneira curiosa de nos colocar exatamente onde merecemos estar, Soraya. Naquela tarde, seu tião me trouxe algo que me fez chorar. Ele tinha resgatado do fundo do pasto, antes que as chamas consumissem tudo, uma pequena caixa de madeira queimada. Dentro, estavam os diários de colheita do Zeca e o álbum de fotos do nosso casamento. Estavam chamuscados, com cheiro de fumaça, mas estavam salvos. Eles tentaram apagar o senhor Zeca, Dona Maristela. Mas a raiz dele é profunda demais para o fogo deles, disse o velho funcionário. Eu levei o álbum para a varanda. Enquanto o sol se punha, eu folheava as páginas, limpando a cinza das fotos. Ali estava a prova de que minha vida não tinha sido um erro. A traição de Orestes foi um capítulo sombrio, mas não era o livro todo. Foi então que o Dr. Teodoro chegou à fazenda com os papéis finais. Dona Maristela, aqui está a comprovação da transferência dos fundos de Portugal.
O valor é suficiente para pagar todas as dívidas que o seu filho contraiu, reformar a fazenda e ainda garantir que a senhora viva com o conforto que o Sr. Zeca sempre sonhou. Eu olhei para os papéis, mas minha mente estava em outro lugar. Doutor, eu quero que o senhor organize a administração da fazenda. Vou deixar o seu Tião como gerente geral, sob sua supervisão jurídica. Eu vou me ausentar por um tempo. Soraya me olhou com surpresa. Para onde você vai, minha amiga? Vou para Coimbra. E depois para a aldeia de Trás-os-Montes. Vou levar as cinzas do Zeca para o lugar onde a família dele começou. Ele sempre quis voltar, mas o trabalho nunca deixou. Agora, eu vou por nós dois. A decisão me trouxe uma paz instantânea. Eu não queria ficar ali, cercada pelas lembranças do dia em que meu filho me abandonou. Eu precisava que o ar do Atlântico limpasse os meus pulmões. Antes de partir, fiz uma última visita à delegacia em Ouro Preto. Eu precisava olhar nos olhos de Orestes uma última vez, não como uma mãe ferida, mas como a mulher que ele tentou destruir. O encontro foi frio. Ele estava com o uniforme da prisão, o rosto desleixado, sem a arrogância do terno caro. Quando ele me viu através do vidro, começou a chorar. Mãe, tira-me daqui. Eu aprendi a lição. Eu te amo, eu juro que foi a Virlane. Cale-se, Orestes, eu disse, sem levantar a voz. Você não ama ninguém além da sua própria ganância. Você não está aqui por causa da Virlane. Você está aqui porque escolheu o caminho da covardia. Eu não vim aqui para te tirar. Vim para te dizer que a fazenda está em boas mãos agora. Nas mãos de quem a respeita. Você vai me deixar apodrecer aqui? Ele gritou, a máscara de filho arrependido caindo e revelando o monstro novamente. Eu não estou te deixando, Orestes. Eu estou te entregando a justiça que você tanto invocou. O seu pai te deu tudo, e você quis o que não era seu. Agora, você tem exatamente o que construiu, 4 paredes e o seu próprio reflexo. Saí daquela sala sem olhar para trás. O peso que eu carregava nos ombros desde a BR-356 finalmente se dissipou. Voltei para a fazenda e comecei a arrumar minha mala. Desta vez, não era mala jogada no acostamento. Era uma mala de couro nova, contendo meus documentos, meu passaporte e o terço da minha avó. Soraya iria comigo até o aeroporto em Confins. Você volta, Maristela. A terra sempre nos chama de volta, Soraya. Mas agora, eu preciso descobrir quem é a Maristela que não é esposa de ninguém, nem mãe de um traidor. Eu preciso encontrar a Maristela que sobreviveu àquela estrada. Naquela noite, eu dormi na minha cama, com lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Pela primeira vez em meses, não ouvi o som do motor do SUV sumindo na distância. Ouvi apenas o silêncio de Minas, o silêncio das montanhas que guardam segredos e que, no final, sempre protegem os seus. O expurgo estava completo. A casa estava limpa. O nome de Zeca estava honrado. E eu, Maristela, estava pronta para atravessar o mar. O ar de Portugal é diferente. Ele tem um cheiro de salitre, de história e de um tempo que não tem pressa. Quando desembarquei em Lisboa e segui em direção ao norte, rumo às montanhas de Trás-os-Montes, senti que cada quilômetro percorrido era um nó que se desatava no meu peito. Eu não era mais a mulher abandonada na BR-356. Eu era uma mulher que tinha atravessado seu próprio deserto e encontrado o oceano. Cheguei à aldeia de onde veio a família de Zeca ao entardecer. As casas de pedra, as ruas estreitas e o som dos sinos das ovelhas me fizeram sentir em casa, mesmo sem nunca ter estado ali. Na pequena igreja de granito, abri a pequena urna de prata que trazia comigo. Estamos aqui, Zeca, sussurrei. Você voltou. Ao espalhar as cinzas dele sob as oliveiras centenárias da quinta da família, senti uma paz que nenhuma fortuna ou escritura poderia me dar. A justiça que busquei no Brasil não foi para alimentar meu ego, mas para proteger o que era sagrado. Agora, com o dever cumprido, eu podia finalmente largar o peso daquela guerra. Orestes continua cumprindo sua pena em Minas Gerais. Recebo cartas dele, cheias de promessas e pedidos de dinheiro, mas não as abro. O doutor Teodoro cuida para que ele tenha o básico, mas nada além disso. Virlane, pelo que soube, desapareceu na mediocridade das suas próprias mentiras, trabalhando para pagar os advogados de um processo que ela nunca vencerá.
Eles ficaram com o que escolheram, o vazio. Eu decidi ficar em Portugal por um tempo. Comprei uma pequena casa com vista para o vale. Passo minhas tardes cuidando de um jardim de alfazema e escrevendo minhas memórias. Às vezes, sento-me na varanda com uma taça de vinho verde e olho para a estrada que serpenteia a montanha. Muitas pessoas me perguntam, nos comentários da minha alma, se eu perdoei. O perdão é um processo silencioso entre a criatura e o Criador. O que eu conquistei não foi apenas a posse de uma fazenda em Ouro Preto, mas a posse de mim mesma. A estrada deserta não foi o meu fim, foi o meu batismo. No escuro daquela noite, eu descobri que a luz que me guiava não vinha dos faróis de um carro que partia, mas da força que Zeca e meus antepassados plantaram no meu coração. Hoje, quando vejo o sol se pôr sobre as terras portuguesas, eu sorrio. Sou Maristela. Sou viúva, sou mãe de um filho perdido, mas, acima de tudo, sou uma mulher livre. E a liberdade é a única vingança que realmente vale a pena. Minha jornada termina aqui, mas a sua está apenas começando. Nunca deixe que ninguém diga que você é fraco demais para lutar pela sua dignidade. Se essa história de justiça e recomeço tocou seu coração, inscreva-se no Afonso Astori e faça parte da nossa família. Lembre-se, o deserto pode ser longo, mas o horizonte é de quem não desiste de caminhar. Até a próxima história.